Olá, tudo ok? Mais um episódio do OKcast, o podcast da OK Fechado. Estamos aqui hoje para falar de inovação e tecnologia com Alexandre Gorzoni. Alexandre é empreendedor, proprietário do Coworking Pantanal. Ele vem de uma trajetória de experiências em inovação e tecnologia. E ontem eu estive com o Alexandre em uma outra iniciativa que ele tem, que é a Escola Zinger, e conheci o curso de oratória da escola do Alexandre e me chamou muita atenção. Quando falamos de comunicação, vieram uma série de insights assim, e eu pensei o quanto isso é pertinente para o nosso trabalho, o quanto isso é pertinente para o OK Fechado. Então, o tema de hoje é basicamente sobre inovação, comunicação, tecnologia, porque tudo isso está muito interligado, não, Alexandre? Muito obrigado pelo convite novamente, de estar aqui. É bem isso mesmo, a gente falar de comunicação é uma coisa que eu já trabalhava nas outras empresas, como coworking, na área de tecnologia, de inovação, de toda a trajetória, como você falou, vai passando um filminho aqui, E aí eu vou lembrando de tudo isso, como isso foi uma evolução até a gente chegar, por exemplo, na aula de ontem, que é a Escola Zinger, que a gente está trazendo para Cuiabá, uma escola de São Paulo, exatamente tratando de assuntos de soft skills, dessas habilidades humanas, onde a gente vai aprender a se desenvolver na parte de oratória, vai aprender a lidar com as emoções, que é o módulo de inteligência emocional, e aí tem a parte de liderança, gestão de pessoas, então é tudo conectado, E isso não está distante e não está desconectado também da parte de tecnologia, da parte de inovação, tudo isso faz parte de uma grande sopa ali. Exato, foi bem isso, eu tive esse insight mesmo, assim, quando eu vi o tripé de comunicação, gestão de emoções e liderança, Como a gente fala com empreendedores, como a gente fala também com profissionais, a gente fala com pessoas, Aquilo fez todo sentido para mim, de que a ferramenta que a gente desenvolve, que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos colocando à disposição do segmento imobiliário, da construção civil, ela é justamente uma ferramenta para acelerar a comunicação, para distribuir a comunicação. Então, você tem um produto ou serviço e você coloca ele na internet, você gera uma comunicação muito mais expansiva, uma dimensão muito maior do que você colocar uma plaquinha na frente de uma casa para vender, Quando eu vi a palavra comunicação, que era o primeiro ponto do tripé do desenvolvimento humano, na filosofia da Zinger, eu trouxe isso para os negócios também. E foi isso que eu falei, poxa, quando a gente fala de empreendedorismo e todo mundo tem um produto ou serviço para vender, a primeira coisa que ele precisa é vender. Não adianta ele ter um prédio lindo, ele ter tudo bonito, ele ter equipe, se ele não tem uma comunicação do produto dele dentro de uma eficiência que gere venda, E aí a gente não está falando de marketing não, porque o marketing é a ferramenta que se usa para se vender, A gente está falando de comunicação, como é que você comunica o seu produto, como é que você comunica o que você faz. E aí eu pensei, nossa, a comunicação ela está em tudo mesmo, Ela está no nosso dia a dia, a gente somos seres comunicadores e nos negócios o primeiro ponto é esse, como você vai comunicar o que você faz, como você vai entregar o que você faz. E aí passou um filme na minha cabeça também, que viajou entre nos desafios do empreendedor, no desafio de um departamento de vendas, de a venda de um produto, ou seja, eu pensei, olha só, a primeira coisa é como você comunica, é o canal que você comunica o que você faz. E aí eu pensei, olha, tem uma coisa que a gente sempre pensa aqui também, a gente defende, que existe a tecnologia, daí a gente entra em tecnologia, A tecnologia, ela vem se desenvolvendo, ela é constante, e a comunicação que temos hoje é justamente um avanço de tecnologia. A gente tem a comunicação primária, essa, humana, mas aí como a gente comunica também, a gente muda o tempo todo. Eu acredito, assim, que a comunicação, um dos pilares, assim, da comunicação, a gente vai dividir entre comunicação oral, a parte também de comunicação corporal, a parte de comunicação visual, que você vê, olha as pessoas, então tem essa parte de comunicação. E tem a parte da comunicação, que é a organização das ideias, que esse é um ponto interessante também. Então, normalmente, as pessoas têm dificuldade ou em um ou em outra pontos como esse, e essa comunicação, e aí se a gente for, por exemplo, lá para a parte da origem também, da comunicação, como surgiu, aí é um assunto também que é profundo e a gente não precisa nem entrar ali. Mas você percebe que
esses três pilares da comunicação, eles são muito importantes. Independente se você está na frente de uma pessoa, se você está gravando um áudio no WhatsApp, qualquer coisa, até a postura de como você fala no WhatsApp, isso a outra pessoa percebe. Né? O nosso cérebro é muito plástico, ele está muito adaptado à percepção disso. Né? Desde criança, uma criança olha o pai, olha a mãe, eu estou com uma criança pequenininha, né? Então a gente vê isso o tempo todo, ela percebe a sua movimentação, a sua forma de olhar, tudo isso influencia na comunicação. Então, muitas pessoas acham que é só a forma como você fala, a entonação que você dá, mas tudo envolve comunicação. Tudo. E na tecnologia não é diferente. Você vai mandar um texto por WhatsApp, dependendo de como a pessoa interpreta aquilo ali, né? Como ela lê e ela imagina como você estaria falando, ela pode ter uma interpretação diferente. Exatamente. Muitos problemas surgem, né? Exato. Com o uso da tecnologia hoje, né? Nos diferentes meios. Seja de rede social, seja do WhatsApp, sem dúvida. E aí a gente entrou aqui em comunicação humana, e fundamental, né? Como se fosse fundamental. Quando você fala assim, a gente já remete os problemas que a gente encontra dentro das organizações, todos princípio de comunicação falha. Todos dentro de problemas de comunicação. E realmente, comunicação é muito amplo, né? A gente não consegue nem mostrar e a gente pode só falar aqui de casos, né? Então, você falou, você começou falando de como quando eu me comunico em 3 dimensões, né? O que eu falo, como eu me expresso, o corporal. Assim, tem a postura da voz, a velocidade com que você fala, a dicção que você tem das palavras. Então, tudo isso é a parte verbal. A parte corporal, a comunicação corporal, ela é como você, por exemplo, que dependendo de onde a pessoa está escutando isso aqui, né? Você está vendo a imagem nossa ou não, mas se eu colocar a mão no queixo, se eu tiver jogado para trás, se eu tiver com os braços cruzados, né? Se eu tiver com a mão para frente, por exemplo, se eu tiver com a mão para trás, normalmente é um sinal ou de timidez ou dependendo da postura do restante do corpo, por isso que tem que ter uma leitura completa, né? Pode ser uma posição de autoritarismo, né? Então, ou de descaso, desinteressado, até a posição do pé quando você olha para uma pessoa, se ela estiver direcionada para você, ela está interessada no que você está conversando, no que você está passando de informação. Ela abriu um dos pés para o lado, ela está querendo fugir de você. Né? Então, até essas pequenas posturas, né, do corpo, da cabeça, das mãos, tudo isso acaba influenciando em como você está passando aquela informação. Você está passando a palavra, ela pode estar com o mesmo, aquela coisa, né, que a gente estava conversando ontem, um sim, pode construir ou destruir alguma coisa. Então as palavras, além de ter poder, a comunicação corporal também influencia na intenção que você está colocando na palavra. Né? E aí a organização das ideias, o terceiro pilar, que é como você vai estruturar o conhecimento para que a pessoa absorva aquilo que você quer que ela entenda, né? E aí você precisa entender, inclusive, quem é a pessoa que vai estar do outro lado recebendo a mensagem. Exatamente, porque as pessoas são diferentes. Não existe ninguém igual a ninguém, né? Então, até aquelas pesquisas que até os gêmeos têm o mesmo DNA, mas têm posturas diferentes, muito próximas, mas diferentes. Sim. Então, isso demonstra que a gente precisa... É uma falácia, né? Aquela coisa assim, você é responsável pelo que faz, pelo que fala, né, pelo que comunica, mas não é responsável pelo que as pessoas entendem. Isso é um erro absurdo. Porque esse é um dilema, né? Porque desenvolver isso também Você tem a responsabilidade também do que a pessoa está entendendo do outro lado, né? Então você precisa entender quem é teu público. E a tecnologia coloca isso de uma forma muito escancarada, porque agora está todo mundo na internet, deu voz a muitas pessoas. Então as pessoas que não percebem que eles têm algum tipo de responsabilidade, joga-se a informação e às vezes pode ser mal interpretado. Mal interpretados. O poder da influência, né? A comunicação tem isso também. Se você comunica, né, de uma maneira assertiva, o nível de influência vai ser maior. Se você comunica de uma maneira não muito sábia, não muito assertiva, o nível de influência baixa totalmente. Né? É um ponto muito interessante porque você começa a prestar atenção. Rubens Alves dizia, né, tem um texto excelente dele,
que ele fala que a gente precisa ter escutatória. Sim. Né? E para você ser um bom orador, né, um bom comunicador, você precisa aprender a escutar. Um bom ouvinte. Um bom ouvinte. Então você tem que ter mais escutatória, porque a partir do momento que você coloca atenção na outra pessoa, né, que é um dos pontos na área de vendas também muito interessante, mas... Comunicação é tudo, né? Impressionante. Você vai perceber que quando você desenvolve essa escutatória, você desenvolve seus ouvidos para prestar atenção no outro, você começa a perceber quem é o outro. Então, você começa a ter o controle de como você vai falar com o outro para que ele entenda aquilo que você quer passar. Exato. E como as pessoas são diferentes, tem aquelas pessoas que são mais da área de exatas, né? São pessoas mais focadas, com lógica, que elas gostam mais, são mais concentradas. A forma de assimilar, né? A forma de assimilar dela é diferente de outras. Né? Então, aquela pessoa que é um pouco mais emocional, por exemplo, se você chegar falando uma prova de lógica, dando exemplos de como funciona o processo, ela vai chegar falando, isso não é meu. Entendeu? E isso é ótimo, eu acho isso, porque essa mistura de diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de comunicação faz com que, para mim, né, na minha visão, faz com que isso seja muito mais rico do que pessoas iguais, né, ou da mesmo tipo de comunicação se envolvendo. E olha, já que você falou da riqueza da comunicação na diversidade, né, aí é que entra também criação, né? Porque se eu comunico, eu crio, e quando eu crio de uma maneira do meu jeito. Sim. E entra aí numa esfera que é surreal, né, quando a gente entra em criação. E aí... Eu acredito que a turma, quando fala de criação, a pessoa normalmente fala assim, eu tive uma grande ideia, Se você olhar para todos os grandes desenvolvedores de tecnologia que criaram processos muito disruptivos, né? Disruptivos, você vai perceber que as coisas que aconteceram na vida deles, vou dar um exemplo muito conhecido, mas, enfim, é um ótimo exemplo. O Steve Jobs fez uma cadeira lá, um certo tipo de estudo na faculdade que era a parte de grafia, né, de caligrafia. E isso, ele falou que não sabia por que aquilo ali era interessante, ele simplesmente não tinha dinheiro, tinha toda uma situação envolvida, que não vou entrar em detalhes, mas é o que ele tinha para fazer. E lá na frente, quando ele montou a Apple, ele falou que a caligrafia foi um dos fundamentos importantíssimos para ele. Porque ele olhou toda a tecnologia quadrada, toda aquela tela verde, toda aquela coisa que só tinha um estilo de letra. Ele falou, não, precisamos deixar isso aqui mais elegante, vamos dizer assim, né? E aí ele foi usar a caligrafia para poder criar o projeto dele da Apple, né? Então, você vê como... E na essência, ele levou as coisas para um lado mais prático, mais belo, mais palatável, assim, né? Exato. E ele começou, né? Porque daí ele focou em design. Exatamente. Ele focou em design e uma coisa levou a outra. Que vai para dentro da Pixar, né? Que foi isso, exatamente. Então você percebe que a criatividade nesse sentido, a inovação, ela não surge do nada, não explode na cabeça da pessoa, de um cara que tem uma mente... Uma super mente, uma super ideia. Não é uma absorção. Exato. E depois, né? Isso que a escutatória é importante. Quando você começa a ter o senso crítico, de prestar atenção, o que as pessoas estão falando, qual é a visão do outro. Porque se você fica só com a sua visão, que é uma coisa muito comum hoje, né? Sim, nossa. É uma das piores doenças da humanidade, é o egoísmo. Se você fica só com a sua visão, você fica só com a sua visão, você não cria, não tem a oportunidade de criar novas ideias, porque você não vê a visão do outro. Né? Então isso é super importante. Exato. Então na comunicação isso faz todo sentido. Sim, com certeza, com certeza. É profundo demais. Nossa, a gente fica falando aqui, me vindo tantos lados, né, nisso tudo, e nós vamos precisar puxar, porque eu viajo demais quando se fala em comunicação. Porque tudo começa na palavra, né? Você tem uma palavra, você tem uma ideia, você torna ela uma palavra, a palavra torna, né? Você falou uma coisa interessante. Você tem uma ideia, aí você torna uma palavra. Eu acho que assim, sempre a ideia vem antes, né? Você tem uma ideia. Primeiro pensa. Mas você tem um conteúdo ali, alguma coisa que você juntou, tá? Essa ideia veio de algo. Mas ela vem ali, você tem um pensamento envolvido nisso, né?
Então, antes de você comunicar, existe, é por isso que a gente fala que as pessoas ansiosas, elas têm uma dificuldade maior de passar a comunicação para frente, o conteúdo para frente, porque elas são ansiosas, então elas falam antes de pensar, entendeu? Então, por isso que o pensar também é importante. Então, quando você vai fazer treinamento de oratória, que você vai fazer treinamento de comunicação, você começa a falar de uma forma um pouquinho mais pausada, porque aí dá tempo de você refletir sobre o que você vai falar, qual é o conteúdo que você vai falar. Então, como é importante os nossos pensamentos, né? Então, vigiando os nossos pensamentos, a gente vai começar a perceber que esses pensamentos estão gerando a comunicação, a palavra, e elas vão influenciar muito nas manifestações que você tem, né? Então, a palavra tem poder, ou seja... E a palavra dita... E a palavra vem de onde? Do pensamento. Ou seja, o pensamento tem poder. O pensamento tem ele poder. Gera a palavra, ele vai gerar as manifestações. Então, se você cuida dos seus pensamentos, da sua saúde emocional, que é exatamente como estão os seus pensamentos, isso vai influenciar diretamente na comunicação. Por isso que o segundo pilar que a gente estava falando, que é a comunicação, inteligência emocional. Não tem como você fugir disso. Entendeu? Exato, então, exato. Você administra como o que você sente, e aí transforma aquilo que você sente, e ressignifica isso até, né? Às vezes. Tem uma expressão que fala assim: a inteligência emocional é você aproveitar, né? Você extrair das situações o melhor, tanto as suas extrações dos sentimentos que você tem, quanto do outro. Isso é ter inteligência emocional. Extrair o melhor. Extrair o melhor, né? Ou seja, pode acontecer... Não é o certo, né? É o melhor, que tinha ali de melhor. Exato. Então, você começa a perceber que, aconteceu isso, eu reagi dessa forma, você toma consciência e sem colocar aquele peso da culpa, você extrai o que tem de melhor, pensa a respeito disso, a partir do momento que você tem essa calma de pensar, de colocar isso num patamar de autoanálise ali, você vai ter pensamentos melhores que vão gerar oratórias melhores, que vão gerar comunicação melhores e conexões melhores. Nossa, e aí reflete em tudo, né? Então, se você está pensando, está com a emoção, escolhendo a emoção certa também, né? Deixando prevalecer aquilo que é mais positivo na comunicação. Então, aí é que esse conjunto da comunicação oral, verbal, corporal, ela faz sentido, né? Sim. Ela se conecta. E olha só, então a gente está falando de comunicação, a gente está deixando o papo fluir aqui, fluiu para isso, exato, fluiu para isso. E quando eu comecei, né, a gente percebe o quanto dá para falar sobre tudo em comunicação. A comunicação de venda, a comunicação de serviços, de negócio, e a comunicação, daí vamos falar da comunicação pessoal, né? Porque essa é justamente a habilidade, né, uma das habilidades mais necessárias na vida. E então a gente vai agora trazer aqui um recorte, a gente pode trazer um recorte, Alexandre, para o nosso público profissional, né? Vamos fazer então um recorte aqui com o nosso público que é profissional. Nós temos um programa de aceleração, que é um programa exclusivo para profissionais da construção civil. O programa em si, em termos de para quem ele vai ser entregue. Claro que conteúdo, quem quiser absorver, pega, né? Informação, quem quiser absorver, pega e aprende, mas nós estamos desenvolvendo especificamente para os profissionais da construção civil, né? E aí a gente tem aí nos profissionais da construção civil engenheiro, arquiteto, pessoas das exatas, né? E essa galera, ela não é muito, já vem meio de um perfil de quem é mais, às vezes, mais técnico, mais exato. Ele é moldado nos 5 anos da faculdade para ser muito matemático, e aí ele vai entrar na carreira precisando se posicionar, precisando construir a sua imagem, precisando vender seus serviços. Exatamente, ele não tem ideia de como ele vai fazer isso, né? E aí, no caso dos jovens, né, dos mais jovens, ele tem ainda o dilema de todo não ter tido experiências que formaram, né, o seu estilo de comunicação, e muitas vezes ele está perdido sem saber, né, como entender isso e como trabalhar a sua comunicação. E talvez não, com certeza, ele sempre pensa que esse é o meu jeito, que eu sou quietinho, eu sou tímido, ou eu sou espalhafatoso. Síndrome de Gabriela. Assim. Isso. E não tem, né? Em tudo na vida a gente pode moldar, pode modelar, a gente pode mudar a forma como a gente
traz isso pra gente e também distribui, entrega para o outro. E a comunicação é interessante porque tem todo um pilar mesmo, como você vem falando, né? Primeiro você olha, então, o verbal, o corporal, a emoção. Você calibra esses 3, você já tem um... Você sabe que, assim, uma das coisas mais interessantes que eu enxerguei na Escola Zinger, lá com o fundador, que é o William, e a gente trouxe para Cuiabá essa escola, exatamente porque a gente percebeu a forma como o William e a equipe dele desenvolveu os cursos, né, que são os pilares que você falou, ele traz uma visão um pouco disruptiva nesse sentido, que você não precisa fazer um curso gigantesco para poder se tornar um master comunicador, mas às vezes você precisa de muita prática, porque praticando você vai atingir o teu objetivo. Então, essa parte foi interessante, mas eu vou voltar um pouquinho no que você falou, para falar assim, as pessoas fazem faculdade, mas olha, não é esse caminho. Discurso, não, esse discurso não é só para a área de engenharia. Não, para todas as profissões. Se você pegar um médico, ele mesma não coisa. sabe se comunicar. Um contador. Ele não sabe se comunicar. Ele tem dificuldades, porque nem a faculdade ensina, nem o fundamental ensina. Sim. Né? Então, até porque não é treinável, então como que você treina tantas pessoas diferentes, né? Exato. E às vezes é um despreparo também, né? É uma questão até cultural, porque as pessoas, como é cultural também olhar para um vendedor e achar que é uma profissão, aquela coisa, né? Você tem uma vaga para o meu filho aí, nem que seja de vendedor, né? Ou seja, desprestigiada, né, por causa de crenças, quando na verdade é um profissional necessário, essencial. Né? Mas voltando aí para falar da turma da área de exatas e tudo mais, essas pessoas não foram preparadas. E aí tem uma pré-concepção, né, da turma, que às vezes vem aí de uma avaliação que não Vou voltar aí. Quando o pessoal da área de exatas faz a faculdade, termina os estudos e tudo mais, eles saem da faculdade achando que eles não têm a habilidade de se comunicar. Né? Eles fazem a comunicação. Porque é uma comparação, né? Rola uma comparação de... Mas aí não é porque ele não tem a habilidade, é porque ela não foi trabalhada. Habilidades, por isso que a gente fala soft skills, né? Sim. As habilidades humanas, elas são humanas, todos os humanos têm as habilidades. Óbvio que tem uns que são mais natos, assim como alguns têm uma facilidade tremenda de trabalhar com matemática, outros têm uma habilidade tremenda de trabalhar com comunicação, né? E aí, o que acontece? Você tem a habilidade que não é desenvolvida, a pessoa entra no mercado de trabalho não se sentindo preparada para se comunicar com as pessoas, isso retarda o avanço da carreira dessa pessoa. Exato. Então, tudo isso influencia. Então, por isso que a habilidade humana de comunicação, sendo desenvolvida, ela vai ajudar como um todo a comunicação, né? Ajudar como um todo a profissionalização dessa pessoa, né? O avanço, a performance, o resultado que ela tem, o quanto ela alcança, o quanto ela influencia, né? Isso me faz lembrar que também no nosso grupo dessa primeira edição da aceleração de carreira, nós temos pessoas totalmente diferentes, uns mais expansivos, outros mais tímidos, e a gente percebe assim, o quanto prejudica se a pessoa ficar se equiparando, ficar se querendo ser igual ao outro. Porque quando, na verdade, se ela tem uma essência mais quieta, ela só precisa olhar para essa essência quieta e como eu comunico, como eu conduzo. O comunicador não é aquele que fala demais. Exato. É aquele que consegue, da sua forma, passar que a pessoa entenda aquilo. Então, às vezes, uma palavra, uma forma, né? Derrubar esses mitos de que existe uma comunicação certa, uma comunicação perfeita, que comunicar bem é ser um orador, quando ser um orador é para uma finalidade específica também, né? Na Escola Zinger a gente fala que é o comunicador elegante. Como que você se torna elegante? A partir do momento que você escuta as pessoas, você percebe qual é a forma de comunicação que ela mais tem habilidade e se conecta
por ali. Por né? ali. Ou seja, você se torna elegante, porque você percebeu Sim. a comunicação da pessoa e você Sim. se conecta. E não tem nada a ver com você, né? Você tem que pensar mais no outro, né? Muito mais no outro. Esse ponto é legal. É legal. Comunicação elegante é você olhar para o outro e entender como você precisa se comunicar com ele. Olha aí, se olhar só para isso, você já resolve, já anda um monte na performance da comunicação. Na hora que ele vai olhar para ele se comunicar, mas as pessoas fazem isso de forma até intuitiva, né? Sim. Você olha para o cliente, como é que você se comunica com ele? Você olha para o engenheiro ou para o mestre de obras ou para o cara que está fornecedor ali do materiais de construção, como é que você se comunica com essas pessoas? São todas diferentes. Se você usar a mesma comunicação com todos, você vai ter grandes problemas, né? Exato, é um super perigo, né? E aí, falando isso de usar a comunicação com todos, a gente acaba também entrando ali na robotização, na automatização, né? É um perigo também na comunicação quando você automatiza uma conversa numa etapa em que ela não deve ser automática, que é o momento de ouvir, né? E aí, se você pensar a tecnologia, pensando a comunicação, isso é um cuidado que a gente precisa ter hoje em dia, né? O quanto você qualquer hora de automatizar, e com que mensagem você automatiza? Tipo essa mensagem de resposta automática do WhatsApp, que às vezes é extremamente grosseira, né? Extremamente grosseira, tosca, que você fala às vezes a pessoa está preocupada só ela tá pensando em ser rápida, né? Em dizer assim, ó, você não ficou sem resposta. Mas na hora que aquele chega assim, né? Dá aquele desconforto. Eu muitas vezes já desisti de continuar a conversa porque a primeira conversa já dá aquela fechada na gente, né? E aí que fica o ser elegante também, né? Como é que você coloca o primeiro contato de uma maneira que é afetiva, que é amistosa, que é eficiente, né? É um desafio. Isso vai bater no comercial, né? Já vamos para vendas já. Já vai para vendas, porque como é que a arte da venda também é aquela que, se você olhar os grandes vendedores, as pessoas que estão sempre aí na grande mídia falando sobre vendas e tudo mais, você vai perceber que eles estão sempre olhando para o consumidor. Quem é o consumidor? O que ele deseja, o que ele não deseja. Tem até aqueles treinamentos, né, que a gente acaba percebendo que a vontade do seu cliente, você pode chegar para ele e falar o seguinte, olha, você está precisando de uma coisa que eu não tenho para te oferecer e infelizmente eu não consegui te vender o meu produto, ele não serve para você. Quando você fala isso... É um ato de coragem. Um ato de coragem de você perceber que não é você ali para você fazer a venda. Sim. Né? E isso as pessoas demoram para perceber que esse formato, quando você aplica isso, a pessoa cria uma conexão profunda com você, que ela é muito mais vantajosa do que se você quiser empurrar o negócio goela abaixo para a pessoa. Exatamente. E a palavra do momento, né? Conexão. Uma palavra que, na verdade, está fazendo sentido para as pessoas quando ela pensa internet, né? Está fazendo sentido agora, eu acho, né? Vamos nos conectar, porque precisa ter um sinal, né? Primeiro você ativa o sinal para se conectar. E tem isso, né? Então, que sinal você lança para gerar uma conexão forte? Olha só como o micro é igual ao macro, né? O micro é igual ao macro. Porque se você pensar que você está desenvolvendo uma atividade de comunicação aqui, igual a gente está fazendo presencial, eu preciso entender quem é você, o que você precisa e tudo mais. E aí, quando você vai para a área da tecnologia, isso começa a se perder, né? Você fala assim, é automação, mas as ferramentas estão evoluindo para isso, sim, é óbvio. Exato. Né? Mas a grande dificuldade da área de automação, de inovações em tecnologia, é exatamente humanizar a área de tecnologia, né? Então você vê os robôs, né? Aqueles robôs tentando aprender a andar como um homem, né? Tentando dançar como um homem, né? E aí você vai ver os robôs de inteligência artificial que fazem as respostas, por exemplo, você tem Magazine Luiza com aquelas respostas lá. Então, com inteligência... A inteligência artificial totalmente humana, né? Se preocupando em ser humano o mais próximo possível do humano. Mas é muito difícil. Sim, muito difícil.
Mas só que às vezes você encontra uma inteligência artificial mais humana do que alguns humanos. e é isso, essa modelagem porque não está desenvolvida. Não está desenvolvida. Não está desenvolvida. Olha, você falou tudo agora, exatamente. Agora você tem uma equipe da área de... Imagina o trabalho que essa turma de exatas teve para poder olhar para a área de comunicação e falar, eu preciso digitalizar tudo isso. O quanto eles tiveram que se desenvolver para começar a entender isso, né? Então, esse processo de aprendizagem, ele é contínuo, não vai mudar essa continuidade, vai ser sempre constante, mas você tem algo que, na tecnologia, falando de tecnologia e de comunicação, é que ela, pela lei de Moore lá, na área de tecnologia, falando um pouco mais específico aqui, ela dobra os circuitos, a capacidade de processamento, os conectores, ela dobra em 18 meses, que é a técnica lá que ele aplicou e a estatística que você gera, ela dobra. Então, o poder que você tem hoje no melhor celular, daqui 18 meses, vai ser o dobro do que ele tem agora. Tá? E isso nós estamos falando por exemplo, já existem computadores com 100 núcleos, 80 núcleos, e que estão aí funcionando, né? Tem até mais, eu acho. Não sei nem como é que está, que eu já parei de olhar um pouco para servidores, né? Para servidores. Mas a comunicação, a última estatística que eu vi, é que a quantidade de informação, que é um pouco diferente da comunicação, a quantidade de informação que você tem acesso, ela dobra a cada ano. Nossa! Entendeu? Então, uma criança que isso hoje está ali fazendo a formação dela, ela tem mais acesso à informação do que Júlio César tinha lá na época de Roma, entendeu? Sim. Então, a quantidade de informação que a gente tem é muito grande. E aí a gente passa por aquela questão que a gente falou, né, no nosso curso lá, que você tem a comunicação, e essa é uma habilidade que século XXI esquece. Se você não desenvolver isso, você vai sofrer grandes problemas na sua área profissional. E outro ponto que é necessário é a vontade, porque essa vontade de ir atrás de informação, essa iniciativa que você tem que ter para buscar o conhecimento, porque tem muito. Então você precisa aprender a focar. E aí tem que ter a seleção, a prioridade. Focar. Então, quando a gente fala assim, comunicação é importante desenvolver, qual é a importância que você está dando para a comunicação? Então, enquanto as pessoas não perceberem que isso vai fazer ela desenvolver o trabalho dela de uma forma muito mais ampla, mais rápida e de uma forma mais assertiva, ela não coloca isso como prioridade. Então, ela tem que ter essa vontade de buscar também. Exato. Essa iniciativa. Exato. Então, precisa ser intencional e estratégica, porque como a gente, né, até a gente está aqui tentando, o que eu falo que mais, porque tem tanta coisa para se falar sobre comunicação, então a pessoa que buscar uma capacitação, né, o desenvolvimento da comunicação, ela precisa ser estratégica de o que eu vou desenvolver precisa ser para o resultado do que eu quero agora. O que eu quero fazer? Quero me tornar um palestrante. É um desenvolvimento. Quero apenas ser capaz de enfrentar as câmeras. É outro desenvolvimento. Quero melhorar mesmo o meu jeito de falar, quero me fazer entender. Então, é amplo, mas tem como ele escolher. Tem como ele escolher o que é que ele... Depende do objetivo da pessoa. Agora, o que eu achei impressionante no conteúdo do curso de oratória de vocês é que ele começa do básico, né? Então, assim, começa do básico. E aí, o básico bem feito sempre dá resultado. Então, é isso, né? A pessoa precisa buscar pelo menos esse básico, porque não pode pecar no básico. Você pode, né, até não ser excelente em algo que está acima, mas no básico precisa. Fala um pouquinho desse básico aí, revisa isso, até para o nosso público saber. Então, se eu quero melhores resultados, que eu quero uma comunicação melhor, por onde eu começo? O início de tudo isso é o que eu falei para você. A primeira coisa, ter vontade e entender que isso é uma habilidade que você tem. Vamos começar por aí. Então, você tem uma vontade de desenvolver uma coisa que você já tem. Já tem. Então,
Não tem, porque as pessoas esquecem que, como a gente estava falando, que a palavra tem poder. Então você fala assim, eu não tenho habilidade de me comunicar. Isso é uma verdade, né? A habilidade. Então, você já está fazendo uma afirmação que o seu cérebro vai entender, olha... eu não sei me comunicar. Não sei me comunicar. Eu não sou um bom comunicador. Eu Pronto, ele já aceita, já recebe e fica, né? Já fecho todas as portas para qualquer tipo de possibilidade de eu me desenvolver em comunicação. Primeira coisa é mudar o pensamento, então. É o pensamento, é aquilo que a gente falou, tem que mudar Nossa, o pensamento. verdade. Então, você começa a colocar atenção nisso, que você tenha a capacidade de se desenvolver e você vê, a gente ali estava fazendo uma aula só e você vê que pessoas extremamente travadas na primeira aula já começam a se soltar. Já começa a entender que a postura dela influencia na fala, que a postura dela mental influencia na fala, que a emoção influencia na fala, tudo isso influencia na fala. Então, partindo desse ponto... Em menos de uma hora ali, muitos avanços. Muitos avanços, né? Por causa da prática. Prática. Então, é praticar. Prática, experiência, é aquela coisa, ele fala assim, eu tô com medo, vai com medo mesmo? Sim, mas vai consciente. Você pode até ir com medo, mas vai consciente de que você está sentindo medo, mas que aquilo ali é algo que pode ser trabalhado e você vai ter um processo de crescimento a partir das práticas que você tem. Exato. E o que eu gosto do ambiente de treinamento é que é um ambiente seguro. Eu acho que por isso que os cursos são também presenciais. A gente não tá, apesar da tecnologia existir, a gente tem o meio de comunicação digital que precisa ser desenvolvido, que a gente vai fazer. Mas quando a gente fala de comunicação para aprender a falar em público, presencial nesse sentido de ter o presencial para a pessoa perceber o movimento corporal completo. Como eu falei, é desde o pé até a cabeça. Então... E sem falar que comunicação também tem a energia, né? Ali, tem a questão energética ali. No presencial você sente muito isso. Então, é isso. Eu vejo que, e eu defendo que treinamento é um lugar, é um espaço, é um ambiente de confiança. E então, você vai poder expor sua vulnerabilidade, sua fragilidade, porque você está com pessoas com o mesmo objetivo. E isso é que torna ainda tudo mais poderoso, né? Então, como você disse antes, né? Você falou assim, a pessoa decidir enfrentar isso, dar o primeiro passo. A primeira coisa que mudar seu pensamento eu sei me comunicar. Eu sou humano. Eu sou humano. Então eu tenho habilidade de comunicação, perfeito. A não ser que a pessoa tenha um problema severo, né, de cognição, alguma coisa assim que impede ela fisicamente, né? Ela tem comunicação. O pior que possa parecer para ela, ela tem a habilidade de comunicar. Então, sou humano, eu posso me comunicar, eu tenho a habilidade, eu vou desenvolver, eu vou treinar. E aí ele vai então escolher o quê? Mas o básico é aquele tripé, né? De fala. Você tem o tripé que a escola desenvolveu, a parte da comunicação e oratória, né? E aí você tem a parte das emoções, da inteligência emocional e a parte de liderança e a gestão de influência, pessoas, então, que é onde a gente vai trabalhar a influência, vai trabalhar a parte da liderança é essencialmente isso, né? Você não consegue liderar uma pessoa se você não influenciar essa pessoa, né? Ela não vai te enxergar. E a influência é através da comunicação e não só do que você fala, mas do que você faz. Como você reage, que é na inteligência emocional. Então, tudo isso está conectado. É muito rico, né? É muito rico. Nossa, é muito rico. O quanto a gente cresce quando encara isso, né? De vou estar com pessoas, vou me desenvolver junto, vou expor isso, né? Ontem as pessoas gaguejavam e esquecia e fica nervoso e fica preocupado com o outro que estava lá no fundo olhando. Mas quando você tem a oportunidade, cria a oportunidade de por 3 meses, por um tempo determinado aí, por um dia, o dia de ontem, por exemplo. Meses, né? Então, a gente fala que olha como o poder da palavra tem influência na sua vida, né? Você falou assim, ok, eu vou assistir essa aula. A partir disso, você podia estar assistindo filme, você podia estar em casa dormindo, você podia estar fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas nesse momento
você abriu a janela da oportunidade de você se desenvolver num assunto que era de oratória. E ali você mudou totalmente o seu caminhar na vida por conta de uma palavra. Ok, eu vou lá. Ok, eu vou. E aí depois é mais mesmo uma questão de constância, disciplina, entender que é necessário. E aí vem, né, o emocional, o sobrepor, né, a sua própria vontade. Por exemplo, a gente estava falando de oratória, né? O curso de inteligência emocional na Zinger, ele é dado por psicólogos, né? Então, são pessoas que vão tratar de assuntos um pouco mais profundos, né? Que vão entender um pouquinho mais sobre o perfil psicológico das pessoas. Então, a gente tem aqui em Cuiabá uma super psicóloga, que é a Natália Lopes, né? Ela faz esse trabalho com a gente lá na Zinger e ela que é responsável pelo curso de inteligência emocional. Então, a gente divide, é interessante, né? Divide 3. São 9 meses de curso para você fazer toda essa jornada. Imagina o ser humano que está ali, né, depois de 9 meses, né? E se a gente não der o primeiro passo, a gente não, né, fica ali. Vai ficar sempre no mesmo lugar. Alexandre, eu quero também que o nosso público conheça uma outra iniciativa sua. Sim. Né? Porque a gente já fez uma live. A gente já fez uma live sobre isso. E eu quero aproveitar aqui, porque é uma ferramenta, é uma solução para empreendedores que a gente sempre gosta de falar, porque muitas vezes a pessoa não empreende porque ela pensa no quanto ela tem que investir, no quanto ela vai gastar, e aí muitas vezes também ela deixa de seguir um sonho por causa dos desafios de empreender, e aí ela vai trabalhar para alguém. Ela vai trabalhar só por causa do salário. E no fundo ela não quer aquilo ali para ela. Mas ela pensa, né, que empreender é muito difícil, que ser dono da minha próprio negócio vai ser muito, muito, muito difícil, e aí ela não empreende, ela vai trabalhar para alguém e fica sendo às vezes o estorvo lá, né, dentro da empresa. A gente tem muito isso, infelizmente, né, o empreendedorismo ainda não é uma coisa muito forte em nós, né, na nossa cultura brasileira, mas tá mudando, né, tá transformando, está mudando bastante. Claro que precisamos de colaboradores, todo negócio precisa de colaborador, precisa de funcionário, de pessoas servindo, né, não deixa de ser servir o tempo todo. A questão é a forma como isso é tratado em CLT, né, e o empreendedor, o empregado e o empregador, mas aí existe o intraempreendedorismo. Então acho que a gente está quebrando essas barreiras aí de comportamento em relação ao trabalho, que é ter um comportamento mais empreendedor, mas aí digamos que a pessoa queira ter um CNPJ mesmo, ela fala, quero um CNPJ, eu quero ser pessoa jurídica, eu sou um profissional autônomo, eu quero trabalhar por conta, eu quero colocar uma ideia, né, tornar uma ideia um negócio. E aí ela pode fazer isso. Ela tem então hoje, né, graças a tudo isso que a tecnologia trouxe para a gente, que é o compartilhamento. Então a tecnologia, principalmente o digital, trouxe essa palavra, né, de conexão, compartilhar, que são palavras e princípios que mudaram o nosso jeito de viver, mudaram o nosso jeito de trabalhar, né? Então eu quero que você fale um pouquinho do Pantanal Cowork. Conta aí pra gente um pouquinho como que é esse negócio, como ele pode ser uma solução para o empreendedor. Posso começar criando conflito? Ai. Eu gosto de criar conflito. Eu percebi já, tô aqui tentando escapar. Não, é porque assim, as pessoas falam assim, é muito difícil empreender. E eu digo, é muito difícil de empreender. Mesmo. Mas é muito difícil ser empregado também. Nossa, entendeu? Com certeza. Alguns diriam que é muito pior, é muito mais difícil ser empregado do que empreender. Pois é. Depois, quando você passa pela experiência, você fala, não. Você não consegue. Muitas vezes é uma questão mesmo de momento, de fase da vida, né? Há um momento para ir, há um momento para cada coisa. Né? Então, é muito difícil ambas as partes. O que muda é exatamente, voltando à questão da vontade. Porque, dependendo do que você quer para a sua vida, às vezes não tem problema de você não empreender. Mas quando você tem essa vontade de falar, será que é uma coisa legal? E você começa a buscar essas informações, muitas vezes as pessoas acabam ficando sozinhas, não tendo conexões. Né? Então, elas fazem as coisas sozinhas, elas buscam informações sozinhas, né? E aí ela perde uma grande fatia que faz parte da aceleração, que é a conexão com outras pessoas, né? Essa conexão com outras pessoas, com empresas, com atividades que você nem imagina que existe. Então, você quer empreender, começa a olhar para
ambientes empreendedores, né? Com uma visão um pouquinho até mais de querer se informar um pouco sobre isso. Né? Hoje o nosso trabalho dentro do Cowork Pantanal é de catequização, porque as pessoas não entendem como funciona um coworking. Nossa, né? Elas chegam lá e falam assim, o que é um coworking? Coworking é um espaço que foi montado, idealizado para ter os ambientes voltados para que você possa desenvolver a sua atividade. Qual a sua atividade? Alguns coworkings, eles são específicos, né? Por exemplo, tem coworking na área jurídica, mais segmentado, coworking na área de arquitetura, coworking na área até de moda e odontologia, e tem coworkings que são mais abertos, que cada um tem seu estilo, né? E aí você tem lá os ambientes para você ter uma estação de trabalho, ter salas de reunião, ter salas privativas, que a gente chama de salas específicas, que são empresas que estabelecem lá dentro e montam a estrutura dela lá dentro. E aí você vai ter um ambiente de convivência, de troca de ideias, que isso acontece de uma forma muito natural. Né? Então, a pessoa está lá focada, desenvolvendo um software, né? Falando especificamente de tecnologia. Ela cansou de fazer aquilo ali, ela dá uma paradinha, levanta, respira, vai até o café. Na hora que ela chega lá, tem um engenheiro lá falando de alguma coisa sobre construção, tem uma pessoa na área de comunicação falando sobre podcast, um outro falando sobre gravação de vídeo. E as pessoas começam a trocar ideia ali. Daqui a pouco o cara olha, é aquela coisa, né? O diferente te provoca, né? E aí daqui a pouco alguém que estava falando alguma coisa na área de construção, ele fala assim, nossa, tive uma ideia aqui, corre lá para o computador dele e já cria uma solução diferente. A tal da criatividade, né? Então, é um ambiente muito rico, né? Onde as pessoas trocam cartão, se conhecem. Você vê, ontem na aula lá, você já conheceu. Teve recrutamento. Teve recrutamento durante o treinamento, teve 500 mil coisas acontecendo simultaneamente. E esse é um ambiente do coworking, ele é muito rico, né? Tem pessoas que acreditam que isso vai ser uma atividade muito cara, e não é. Né? Você começa eu preciso de 1 hora para fazer uma reunião, você vai gastar R$52 para você ter uma sala com mesa, ar-condicionado, café, internet, todos os recursos envolvidos. Isso só é possível chegar numa precificação dessa porque você compartilha o espaço com outras pessoas. Né? Você empreende, a empresa tem fins lucrativos, então dá lucro para o Coworking Pantanal, mas também dá redução de custo para todo mundo que precisa. Exatamente. Então, tem grandes empresas, por exemplo, nós temos uma multinacional dentro do Coworking Pantanal, mas a empresa é sediada em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem outra que é de Minas, tem outra de tudo quanto é lugar lá. E aí o que eles fazem? Eles colocam uma pessoa, porque eles não precisam mais do que uma pessoa, ou uma equipe de 4, 5 pessoas, 3 pessoas, e eles alocam essas pessoas dentro de um coworking com um custo muito mais baixo. Imagina o quanto isso também ajuda no caso de talentos, né? Porque se eu não preciso trazer todo mundo para o mesmo lugar, significa que eu posso contratar alguém, principalmente em grandes centros, né? Que está num lugar mais distante, eu gero qualidade de vida para essa pessoa. A tal do mundo híbrido hoje, né? Mundo híbrido, porque, né? Eu tenho lá um pessoal que vai usar a sala de reunião para poder fazer encontro da equipe da empresa como um todo. Né? Aí tem gente de Cuiabá, tem gente de Várzea Grande que vai presencialmente ali, o pessoal se junta para poder fazer reunião, mas tem gente de Santa Catarina, né? Tem gente de Goiás que estão na mesma reunião. E eles estão em outros coworkings conectados, fazendo uma videoconferência e está todo mundo ali fazendo a reunião junto. Entendeu? Então, e aí, essa empresa, ela tem endereço? Tem, no Coworking Pantanal. E eles ficam lá? Não, vão 1 ou 2 vezes por mês fazer isso. Porque está todo mundo fazendo home office, alocado dentro de clientes. Então, até isso a gente atende, né? Empresas que não necessariamente precisam ter uma estrutura física, e aí precisam de um endereço que a gente chama de endereço virtual, né? Então, esse endereço virtual a gente faz todo o gerenciamento de correspondência, atendimento de pessoas. Nossa, isso daí é fenomenal, né? Principalmente para quem é empreendedor autônomo, porque ele não precisa abrir uma sala e ter uma secretária só para ele, né? E ter uma sala de estar só para ele, e depois ter uma sala de reuniões só para ele. Ele tem tudo isso num lugar só. Então, olha só, o papo está muito bom. A gente falou aqui de comunicação, falamos de tecnologia, falamos de coworking, falamos
De que mais? De emoções, de liderança, de humanidade, e numa troca de engenharia. Falamos de carreira, falamos de vendas. Então, olha só, como é rico, o que a comunicação possibilita, né? Alexandre, olha o que a comunicação possibilita. Então, a gente tem aqui uma bagagem e a gente traz e troca através da comunicação. Isso é fenomenal, né? Então, a comunicação, ela amplia horizontes, ela abre portas, ela é mesmo, o ser humano ser um ser comunicador. Uma das coisas que a gente estava falando sobre recrutamento, 41%, nas estatísticas, 41% dos profissionais de recrutamento falam que eles excluem pessoas do processo exatamente pela ausência da comunicação, né? Eles não conseguem entender quem é aquela pessoa e acaba falando assim, eu não consigo contratar essa pessoa, ela não consegue estabelecer uma conexão com a gente, né? Então, muita gente perde essa oportunidade, né? E a gente percebe que isso chega a ser doentio porque, de acordo com por exemplo, foi feita uma pesquisa lá na Inglaterra, foi uma ampla pesquisa e a quantidade de pessoas que têm o medo da morte mais as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, né? Eles preferem morrer. Não, e tem gente que fala isso, se eu tiver que falar, eu morro, né? E olha como a palavra tem poder, né? Daí a pessoa fica falando isso e não vai aprender a se comunicar nunca. Tem que abrir a possibilidade. Abrir a possibilidade. Faz o seu pitch, convida nosso público para conhecer o curso de oratória da Zinger, com as inscrições abertas aí, com o treinamento começando já, né? Vai começar dia 2 de junho agora, a primeira turma, já tem dia 24 de junho, tem a turma de inteligência emocional, e a gente está, assim, agora as turmas elas vão ficar, né, sempre criando novas turmas, mas quem quiser aproveitar a oportunidade, enxergar essa oportunidade de se melhorar, são cursos... são módulos, né? São 3 módulos e eles têm duração de 3 meses cada um deles. Então, o primeiro começa, tem muita gente que faz até junto, né? Faz porque é uma vez por semana que você está ali para desenvolver, então acaba se desenvolvendo. Mas o curso, vamos falar do curso da Zinger, é um curso prático, né? Para se desenvolver na área de inteligência emocional, de oratória e de liderança e gestão de pessoas. São dados por pessoas que estão no mercado de trabalho. Normalmente, eu não quero excluir as pessoas, né, mas normalmente o perfil das pessoas que vão fazer já esses cursos, eles têm mais ali de 25 anos, então o próprio networking que você constrói dentro da sala de aula da Zinger é algo diferenciado de pessoas que estão já com carreiras estabelecidas ou estão se desenvolvendo para isso. Então, esse networking é riquíssimo, tá? Dentro da escola Zinger. É presencial. Tá? Tem calor humano. Como eu disse para vocês, a inteligência emocional é dada por uma psicóloga excelente, então ela também recebe todo o treinamento da equipe de psicólogos de São Paulo que fazem todo o material. Você recebe o material ali todo elaborado por pessoas extremamente competentes lá de São Paulo, então, e ela segue todo aquele material, é tudo padronizado, uma franquia, né? Então existe esse cuidado muito grande exatamente para o desenvolvimento humano, porque a escola tem o propósito de desenvolver as pessoas, né? Desenvolver e mudar o patamar delas, que isso é possível de ser alterado, de ser ampliado, a consciência e as habilidades que as pessoas podem ter desenvolvidas. E para se inscrever? Para se inscrever é Escola Zinger, @Escola Zinger, tem no Instagram, é só chamar a gente lá, a gente já marca. Vai ter uma aula experimental na quinta-feira, dia 26, né, de maio, tem uma aula experimental, tem poucas vagas, né? Então já tem algumas pessoas que já estão cadastradas lá para ter a aula de quinta-feira. E é só entrar em contato com a gente, @Escola Zinger, ou procura a gente lá, porque a Escola Zinger está sediada dentro do Coworking Pantanal. Ou então procura nossas redes, também no meu Instagram, @Alexandre Gorzoni, né? @Coworking Pantanal e Escola Zinger. Perfeito. Eu bati um papo agora com Alexandre Gorzoni, empreendedor, proprietário do Coworking Pantanal, líder na Escola Zinger e nosso convidado como mentor do Aqui Acelera,
né? Estamos negociando isso, né? Com certeza será também uma alegria, assim, um prazer gigante ter você como um dos mentores dentro dessa área de soft skills, porque, sem dúvida, né, a gente já conversou várias vezes, a gente está já há um tempo aí em contato, e sem dúvida, assim, eu acredito de verdade que a tua contribuição para os profissionais da construção civil, com toda a tua experiência em tecnologia, inovação e comunicação, vai fazer uma diferença gigante para a nossa equipe, para o nosso time, para os profissionais, né, de um modo geral. Então, já a gente vai ver muito mais do Alexandre por aqui. Se a gente conseguir lugar nessa sua agenda, né, Alexandre? Pelo amor de Deus. Mas vamos conseguir, né? Como as coisas, né, elas vão se encaminhando, né? Lá no Corpo Pantanal a gente já teve até pós-graduação de engenharia, né? Olha então, como tudo casa, né? Nossa, é muito legal. Eu percebo assim, a gente tem todos os nossos convidados, eles chegam nesse ponto de que a trajetória humana é um caminho que vai isso, em comunidade, e os caminhos vão se cruzando, e muitas vezes você vive algo que você naquela hora parece que não tem muito sentido, acontece algo que você nem percebe, e lá na frente ele junta com tudo, né? Assim, é muito legal, eu gosto disso. Desperdício, né? Não há desperdício. Não há desperdício na jornada, principalmente quando há intenção. E esse é o nosso convite para todos. Sejamos intencionais, que a gente carregue aí os nossos sonhos, que a gente, né, leve os nossos sonhos juntos, crie as possibilidades juntos, porque é momento de conexão cada vez mais, de compartilhamento, de transformação, de mudança, está cada vez mais rápido, mais acelerado, então não dá para ficar sendo uma ilha, ficar sozinho e ficar achando que as coisas são o que são. Pelo contrário, é preciso propósito, é preciso ação e intenção para que a gente... Tem que sair dessa superficialidade, né? Porque a quantidade de informações aumenta muito e as pessoas começam a ficar mais superficiais porque ficam naquela ansiedade de buscar mais. Então tem que ter um certo grau de inteligência emocional nesse sentido para você não cair nessa questão de se perder na ansiedade. Né? Porque isso vai te prejudicar muito. Então, abrir a possibilidade para conhecer o novo, para conhecer o diferente, né? Eu acho que é super importante essa conexão nossa aqui, vai para frente muito exatamente porque Exato. Isso. Posso não ter uma vaga na agenda hoje, mas semana que vem tem, a gente se conecta e vai crescendo. Exato, perfeito. Alexandre, muito obrigada pela sua companhia de novo, é sempre muito bom estar com você, conversar, bater papo, trocar experiências. Seja sempre bem-vindo ao Que Fechado, sempre aí, portas abertas. Vamos aí, né, fechar essa parceria para o OK Acelera, tendo mesmo, né, a sua entrega de uma maneira completa para o nosso público, para a gente fazer a nossa parte. Vou abrir aqui a possibilidade da gente, quem for lá fazer o curso, né, e quiser se conhecer, quem for lá fazer o curso e quiser conhecer o Corpo Pantanal e falar que veio aqui através do OK Fechado, a gente faz uns descontinhos. Olha aí! Desconto no ar, tem promo. Muito bem, ontem eu já deixei umas indicações lá né, da área. Então, você que precisa desenvolver a comunicação, que quer desenvolver, que decidiu desenvolver, já procura o Alexandre, se inscreva para a aula experimental, dia 26. Aula experimental, é gratuito. Já garante desconto, que na aula experimental tem desconto, e daí tem mais desconto, vai acumular, né? Então tá ótimo. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Encerramos aqui mais um episódio do OKcast, o podcast do OK Fechado. Clique e inscreva-se no canal, curte, compartilhe, convide profissionais, pessoas para conhecer os nossos projetos, para juntos nós transformarmos a realidade da construção civil em Mato Grosso. Até a próxima, gente. Até mais. Tchau, tchau.